Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos falar aqui da primeira grande vitória de Michel Temer no Congresso Nacional, depois que ele assumiu de fato a presidência da República. Ele tá feliz da vida, né? Tá rindo à toa. Disse que de fato a aprovação da meta com a previsão de um rombo no orçamento de 170 bilhões foi uma grande vitória para ele, para o governo dele. E há duas implicações nisso, eu vou explicar aqui as duas implicações. Uma implicação direta nas contas e uma implicação direta no relacionamento entre o Executivo, a turma de Temer e o Congresso Nacional. Bom, 9 fora, depois de 16 horas de sessão, às 4 da manhã de hoje, muito bate-boca com a turma do PT, aquela gente que fica fazendo circo, né, aquela palhaçada toda dentro do Senado. Aprovamos a nova meta, a meta tá aí. E esse rombo no orçamento de 170 bilhões, que é a herança maldita deixada por Dilma Rousseff, que gastou tudo que podia, tudo que não podia, tudo que o Brasil tinha, tudo que o Brasil não tinha e deixou um monte de dívida para a gente resolver esse problema. Pois muito bem, estamos lá então com a aprovação desse rombo no orçamento. Gente, isso é importantíssimo porque é o seguinte, se não aprovasse, o governo parava em praticamente uma semana, não tinha o que fazer. Até o dia 30 isso tinha que estar resolvido. O governo não tem o que fazer se não conseguisse mexer aí nessa meta e conseguisse colocar de forma clara a verdade e dizer para o Congresso Nacional, olha, eu recebi o Brasil assim, eu preciso fazer isso. E agora? O que eu faço? Eu não vou fazer igual a Dilma, mentir para o país, mentir para a nação, mentir para o Congresso, engambelar todo mundo, então a gente tem que resolver. Essa é a parte direta e prática da coisa. Qual é a parte política dessa história que é muito importante? Michel Temer mostrou que tem força e muita força no Congresso Nacional. Os partidos antes de oposição, agora aliados, mostraram que estão do lado de Michel Temer sim, e que formam a grande maioria. Ele não vai ter grandes dificuldades para aprovar medidas para o bem do país. Claro que as medidas mais polêmicas, reforma da Previdência, aquela coisa toda, a gente vai esperar aí um esperneio maior. Mas Michel Temer mostrou que tem força, bom relacionamento, né? A turma da oposição, o próprio Humberto Costa, senador, tá falando bobagem, dizendo que na verdade ele só conseguiu aprovar esse texto porque a oposição desaprendeu a fazer oposição. O PT desaprendeu a fazer oposição. Na verdade, vocês não sabem fazer nada além de maracutaia, né? Além de meter a mão na coisa pública, além de mamar nas tetas do dinheiro público, né? 9 fora, o fato é que é importante nesse momento, importante demais o Congresso Nacional apoiar as medidas de Michel Temer. Por quê? Porque esse é só o primeiro passo. Esse 170 bi de rombo, bacana aprovar, né? Tem que estar lá no orçamento, a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas a grande pergunta é, e agora, José? E agora, Michel Temer? A gente não pode ficar com esse rombo pro resto da vida. Então, a grande estratégia é zerar o rombo. A grande estratégia é colocar a ordem nas contas públicas. A grande estratégia é gastar menos e arrecadar mais, né? Tanto que tem esta PEC que está sendo encaminhada para o Congresso Nacional. Eu comentei ontem com você que na prática é o pacotão das medidas econômicas aí do governo Temer e que basicamente esse pacotão atinge 3 pilares. Eu vou comentar cada um com vocês, né? Mas o endividamento, né? Atinge diretamente o endividamento, reduz, tenta limitar os gastos do governo. Tem que limitar os gastos do governo, porque a Dilma gastou tudo que podia, que não podia, acabou endividando o Brasil, acabou formando uma bola de neve gigantesca e aumentar a receita sem aumentar tributo, sem criar mais imposto que o Brasil não aguenta mais. A carga tributária é elevadíssima, os gastos ainda mais e a conta nunca fecha. Como é que faz isso? Qual que é a mágica? Mas como é que vai arrecadar mais sem ter mais imposto? Não é tão difícil assim não, tem um caminho, uma saída. Concessão, privatização, venda estatal. Pronto. Assim que se resolve o problema. O Brasil tem 144 estatais. A maioria não serve para nada, além de dar prejuízo e ser muito mal administrada até agora por essa turma do PT, né? Tem que privatizar o que não serve ao Brasil debaixo das asas do Estado. Tem que privatizar, tem que vender. Vende. Vende. Como é que a gente faz para resolver problema de dívida quando alguém está endividado? Vende patrimônio, paga a dívida. É isso que o governo tem que fazer. Vender patrimônio, ainda mais patrimônio que só dá prejuízo, e pagar a dívida. Então, o sistema de concessão, trazer iniciativa privada, entregar rodovias, portos, aeroportos, é a grande saída nesse momento. Aliás, já começou
O primeiro leilão aí foi feito para o terminal do Porto de Salvador, o terminal de passageiros do Porto de Salvador. É tímido, 8 milhões e tanto, coisa pouca, mas é aí já um grande caminho que se abre e é isso que tem que acontecer, né? A grande saída é a privatização. E aí, esse projeto que precisa de maioria no Senado e na Câmara, aliás, 3/5, não maioria simples, 3/5 na Câmara e no Senado, e por isso é importante a relação de Temer com o Congresso. Esse projeto prevê também aquele limite que eu comentei com você ontem do gasto das contas públicas, né? O limite do gasto do governo. Então, não pode gastar até o que se gastou no passado mais a inflação. Então, se o governo gastou 100 e a inflação é de 10, eu estou arredondando aqui, ele só pode gastar no outro ano 110. Pronto, não pode mais que isso, esse é o teto. Tem bastante gente falando que vai faltar dinheiro para saúde, educação, segurança, é tudo besteira, tudo balela, não é nada disso. O projeto diz o seguinte, temos um teto, e aí o governo vai decidir onde precisa gastar mais e onde pode gastar menos. É isso, gente, é muito simples, né? Não tem mágica não é matemática. É matemática. Quem fazia matemática era a turma do PT. E aí, com essas medidas, você também vai reduzindo aí o endividamento. Traz dinheiro de volta do BNDES, como eu expliquei para você ontem, né? 500 bi que foram mandados para o BNDES para emprestar para os amigos do rei e da rainha louca, né? E é um dinheiro muito caro, porque o governo paga muito caro e o BNDES empresta muito barato. E aí os trouxas aqui pagam a conta. Então agora vai voltar uma parte desse dinheiro até o BNDES conseguir devolver tudo, pelo menos 100 bilhões. Então já dá um alívio gigantesco. São medidas importantíssimas e que dão um norte para o país, mostrando o seguinte, opa, essa primeira vitória significativa, hoje de madrugada de Temer, abre o caminho para outras vitórias e dá a esperança de conseguir se equilibrar as contas do Brasil, equilibrar a arrecadação com gasto, ter responsabilidade na aplicação do dinheiro público, ter responsabilidade no gasto do dinheiro público. Isso é importante, é disso que o Brasil precisa, até mesmo para dar aí fôlego para o investidor e credibilidade, mostrar segurança para o investidor poder colocar a mão no bolso e investir no Brasil. Poder dizer, não, aqui agora há um pouco de responsabilidade com a coisa pública, então eu vou investir no Brasil. São medidas importantes. Temer, de fato, começou muito bem, começou com o pé direito aí, esse governo que não vai ser um governo de transição, tá muito claro que Dilma não volta de jeito nenhum, Temer vai ficar aí até o final desse governo, e tá fazendo bonito, Eu, no começo, tinha dito pra você que havia decidido dar um tempo pra ver como Michel Temer se mexia, porque nada é pior do que o PT. Nada. Então, pelo menos melhor do que o PT ele seria. Mas ele tem tomado medidas acertadas, esse tempo de credibilidade, esse tempo de descanso pra ver como a coisa tá caminhando, tá nos mostrando que, de fato, o Temer tem tomado medidas acertadas. Isso já tá também dando pé nos fundilhos aí da petezada que tá lá entranhada ainda no governo, Uma das demitidas foi Miriam Belchior, aquela mesmo, presidente da Caixa, viúva de Celso Daniel, Como é que eu não vou apoiar uma medida dessa? Manda embora, tem que demitir toda a petezada que tá lá e continua mofando os órgãos públicos brasileiros. Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje, logo mais, com mais informações pra vocês, até porque tem novidades aí envolvendo o impeachment de Dilma Rousseff. Tchau, gente, uma ótima tarde, até mais.